Hoje estamos aqui para mais um vídeo ranqueando as principais métricas e coisas que você precisa se preocupar na corrida. A gente vai falar sobre pace, frequência cardíaca, percepção de esforço, quilômetros semanais, peso corporal, testes funcionais, testes sanguíneos, enfim, tudo que permeia o universo da corrida e que você realmente precisa se preocupar se você deseja melhorar ou coisas que você pode ignorar. Como você está vendo aqui do meu lado, nós temos 6 classificações para tudo isso. E a primeira, você tem que prestar muita atenção nisso, é basicamente as métricas que você tem que olhar todos os dias. São métricas fundamentais para melhorar a sua performance. A segunda são as métricas que você precisa monitorar. Simplesmente precisa ser todo dia? Não, mas precisa monitorar com uma certa frequência. A terceira são métricas que dá para olhar de tempos em tempos, que não vai estar tendo nenhum prejuízo e não é aquela métrica que você precisa se preocupar todo dia ali de estar olhando e nem é bom de olhar todo dia. O quarto são métricas boas de se olhar, mas possuem uma marcação imprecisa. Então não é a maioria das pessoas não vai conseguir olhar essas métricas da maneira certa. O quarto, não vale o tempo investido. Então, até tu pode olhar essas métricas, não vai ser algo ruim que tu precisa se preocupar, mas tu não tem por que tu ficar, porque aquilo ali tem pouca relevância prática para tua corrida. E a sexta e última categoria, a categoria que você tem que ignorar. São métricas que não fazem nenhum sentido e você não precisa perder seu tempo com isso, beleza? Então, antes da gente começar, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso tu tenha gostado já desse vídeo e queira me ajudar, você acha que esse vídeo vai ser bom para você, deixa o like aí e também, caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal porque estamos rumo aos 10 mil inscritos. E pra gente começar aqui o nosso processo, nós temos percentual de gordura. E percentual de gordura eu classifico como precisamos olhar de tempos em tempos. Por quê? Porque o percentual de gordura, ele diz muito sobre a nossa potência corporal. Então, quanto menor o nosso percentual de gordura, é claro que tem um limite mínimo, se a gente baixar muito o nosso percentual de gordura, a gente também acaba prejudicando um pouco o eixo hormonal, ele acaba dando uma melhor potência. Por quê? Se eu tenho um baixo percentual de gordura, significa que eu tenho menos gordura no meu corpo e eu tenho mais músculos e aí eu consigo ter uma potência maior no meu corpo. Por quê? Se eu tiver o mesmo peso e eu tiver um percentual de gordura maior, eu provavelmente vou ser menos produtivo, vou ser menos potente na hora da corrida. Então, percentual de gordura, sim, é importante de olhar de tempos em tempos para que você saiba mais ou menos onde é que está a sua métrica e aí, a partir disso, você consiga ajustar, por exemplo, a sua dieta para melhorar os seus ganhos e baixar seu percentual para ficar ainda melhor na corrida. Segundo ponto é a frequência cardíaca. E frequência cardíaca, ela já foi aqui, ó, tá? Era uma marcação muito imprecisa de frequência cardíaca que a gente tinha, mas hoje em dia, com o próprio relógio GPS, ou até com os marcadores cardíacos, né, que é as cintas cardíacas ou as braçadeiras cardíacas, ela tá muito melhor. Só que eu acho que a frequência cardíaca você também só tem que olhar de tempos em tempos, tá? Porque na minha assessoria de corrida, no meu sistema de treinamento, eu não gosto de passar treinos baseados na frequência cardíaca, porque eu acho que eles não se adaptam para a maioria das pessoas, eles servem somente para quem está muito avançado e a frequência cardíaca ela oscila muito conforme as demandas do seu dia. Então, se tu dormiu pouco, ela vai oscilar, se tu tomou algum tipo de estimulante, ela vai oscilar, se tu tá mais estressado, ela vai oscilar, e aí eu não gosto de utilizar a frequência cardíaca para isso. Então, eu não acho que você, corredor, tem que ficar se preocupando com qual frequência cardíaca você está correndo. Meu Deus, se num dia eu tava correndo a 140 batimentos, no outro eu tô correndo a 138 pro mesmo pace, meu Deus, significa que eu tô pior? Não, não precisa relevar muito. Mas olhar para a frequência cardíaca de tempos em tempos pode ser interessante justamente. Se eu corri o mesmo percurso na mesma época do ano, no mesmo ritmo e a minha frequência cardíaca melhorou de um ano para o outro, ou seja, no mesmo percurso, naquela mesma condição climática, no mesmo pace, eu corri uma frequência cardíaca menor, significa que o meu condicionamento está melhor. Então, olhando num espectro ao longo do tempo, no espectro macro, né, a gente está falando de meses, anos, ela é sim uma boa métrica, mas para ficar olhando no dia a dia, de treino a treino, não gosto, tá? Então, é olhar de tempos em tempos. Força de preensão manual. Isso aqui também precisamos olhar de tempos em tempos. Eu diria até que está na frente da frequência cardíaca. Nestor, o que é a força de preensão manual? É basicamente a força que você vai segurar uma coisa, o quanto você consegue imprimir de força na sua mão. E aí você vai pensar, mas Nestor, eu corro com as pernas. Que diabos vai fazer
a força de preensão manual para mim? É que a força de preensão manual, ela está muito associada com qualidade e expectativa de vida. Já tem inúmeros testes científicos, né? Artigos validando isso, que quanto maior a nossa força de preensão manual, mais, principalmente com idosos, né? Então, se você já está numa idade um pouco mais avançada, é interessante de ter esse mapeamento, você consegue entender melhor como está seu nível de força, e quanto mais força você conseguir aplicar na mão, melhor vai estar a sua saúde de maneira geral. E para nós, corredores, que queremos nos tornar cada vez mais rápidos, ter uma melhor força na nossa mão diz que a gente tem uma saúde melhor geral, provavelmente a gente será um corredor melhor. Então essa aqui é uma métrica muito importante, principalmente para quem já tem um pouco mais de idade, e para mulheres, tá? Que mulheres normalmente não têm muita força na mão, e é importante a gente ter essa força de preensão, essa força de pegada, beleza? Próximo, peso corporal. Peso corporal também é uma métrica que eu vou deixar aqui, que dá para olhar de tempos em tempos, tá? Porque a gente sabe que na corrida de longa distância, o peso corporal ele é bastante importante, tá? Quanto mais leve a gente conseguir estar, né, dentro de um percentual de gordura, também não vale a pena sacrificar todo o nosso peso, né, perder músculo, perder potência para conseguir correr mais rápido, isso não, mas sim, a gente pode perdendo peso corporal, melhorando o nosso percentual de gordura. Então, se eu tivesse que escolher entre percentual de gordura e peso corporal, eu colocaria o percentual de gordura aqui para cima, tá? Porque ele sim é mais importante que o peso corporal. Mas o peso corporal pode nos dar um norte de como que a gente tá. Então, se eu me pesei hoje e eu estou, por exemplo, com 77 quilos e eu me peso daqui uma semana, eu estou com 78 quilos, alguma coisa mudou. Pode ser uma retenção, porque eu comi uma dieta um pouco mais exagerada em alimentos ultraprocessados no fim de semana? Pode ser. Pode ser que eu não bebi tanta água e acabei retendo um pouco mais de líquido? Pode ser também. Pode ser que eu realmente engordei, comi muito, me passei demais essa semana? Pode ser. Então o peso corporal, ele tem que ser sempre olhado de tempos em tempos, intervalo de 1, 2, 3 semanas, porque aí realmente a gente pode ver mudanças significativas no nosso peso ou não. Se você ficar pesando todo dia, eu às vezes me peso todos os dias, mas é mais como uma métrica só de pensar nela realmente para ver, mas não porque eu tô querendo saber. Mas aí tu consegue ter, são muitas variações de dia para dia, então é ruim, porque às vezes tu comeu um pouco mais num dia, tu não foi no banheiro naquele dia, ou tu se pesa e depois tu vai no banheiro, aí às vezes tu perde, sei lá, meio quilo, 1 quilo. Enfim, isso independente de ser o número 1 ou o número 2, né? Então, realmente, isso é algo que a gente deve levar um pouco mais de tempo para ter essa aferição, digamos assim. O próximo é o tempo de contato com o solo. Isso aqui, eu vou botar que não vale a pena o tempo investido, tá? Tu não precisa ficar se preocupando com o olhar, o tempo de contato com o solo. É sim importante ter um tempo de contato menor, mas tu ficar monitorando isso de treino a treino não faz sentido, porque o tempo de contato, ele também é uma variável que muda conforme a velocidade que você está correndo, conforme seu tamanho de passada, conforme o terreno que você está fazendo. Enfim, não vale a pena o tempo investido. Dá para você sim olhar de vez em quando, então olhar de tempos em tempos aqui, teria que ser um pouco maior de tempo, sei lá, cada 6 meses, a cada ano, mas eu vou deixar aqui, não vale a pena o tempo investido. Ele é uma variável sim importante, mas a gente não tem por que ficar perdendo o nosso tempo, olhando o nosso tempo de contato dia a dia, ou semana a semana, ou mesmo de mês a mês, beleza? Próximo é o volume do longão, e o volume do longão tem que monitorar, tá? Porque o volume de longão é o maior treino que você faz na semana. A gente costuma usar uma métrica, tem uma métrica muito boa do Jack Daniels, que ele usa que o longão não pode ultrapassar 25% do seu volume semanal. Então, se você fosse fazer, por exemplo, 80 km na semana, o longo máximo deveria ser de 20 km. Mas essa é uma métrica que não é muito aplicável pra gente aqui do Brasil, porque a maioria dos corredores aqui no Brasil treinam 3 vezes, às vezes 4 vezes na semana, então fica bem inviável o volume de longão ser muito alto, principalmente para quem se prepara para meia maratona. Mas é importante você ter essa ideia do seu volume semanal para que você não aumente ele muito de uma semana para outra, de repente, se você treina sem assessoria, porque se você treinar com uma assessoria, se você tem um treinador, você não vai precisar se preocupar com isso. É só você se preocupar em ir lá e executar o treino que está dentro da planilha. Inclusive, se tu precisa dessa ajuda, você quer somente chegar e executar os treinos que está na tua planilha, que eles sejam ajustados para as suas necessidades atuais, para o seu objetivo, seja você melhorar um 5, um 10, um 21, um 42 quilômetros, é só tu clicar no primeiro link aqui da descrição e conhecer
a minha assessoria de corrida, porque lá eu vou organizar todos os teus treinos, vou dar feedback sobre eles, e aí tu só se preocupa em realizá-los, que o seu resultado virá por conta disso. Então, volume de longão, tem que monitorar. Próxima coisa é o tamanho do passo. E o tamanho do passo, você só precisa, não vale o tempo investido você ficar olhando o tamanho dos seus passos, tá? Todas as corridas, mas é importante olhar de tempos em tempos, porque tem um fenômeno que é o overstriding, tá certo? Que é quando você tem um tamanho de passo muito grande e aí você pisa muito à frente do seu centro de gravidade. Então, digamos que esse aqui é você correndo, tá? Se tu pisa imediatamente abaixo aqui, você tá tendo uma pisada eficiente. Mas, de repente, se você pisa na frente, então, você tá pisando aqui, o seu pé tá entrando em contato aqui em relação ao seu tronco, provavelmente você tá entrando de calcanhar, está fazendo um movimento de frear a corrida, porque tu tá pisando muito lá na frente. E se tu pisa muito na frente, tu vai meio que freando a corrida. E a longo prazo, isso pode causar problemas para você. Então, eu não recomendo que você tenha overstriding. Então, de tempos em tempos, verifique como é que está o tamanho do seu passo, verifique como é que está a sua mecânica de corrida, só para ver se você não está tendo overstriding. Se não tem, pode jogar ele aqui para baixo, que não vale o tempo investido. Então, esse aqui eu vou deixar olhar de tempos em tempos, mas a maioria das pessoas, se você não começa correndo com overstriding, se você está no seu início da corrida, você já corre, sei lá, 2, 3 anos, você não tem isso, dificilmente você vai criar um overstriding depois de determinado tempo na corrida. Isso normalmente acontece com iniciantes, por isso que a gente olha de tempo em tempo e depois segue o baile. O próximo são as calorias. Isso aqui eu sei que vai dar polêmica, tá? E eu vou botar aqui como uma marcação imprecisa, tá? A caloria das coisas. E aqui eu quero explicar meu ponto, porque isso aqui é bem polêmico, eu sei que tem nutricionistas que me acompanham e eles podem comentar aí também. Mas eu acho que as calorias, elas são interessantes para quem não entende nada de alimentação. A pessoa assim como tem gente que não entende nada de corrida, porque não é a área dela, assim como tem gente que não entende nada de nutrição, porque não é a área dela, caloria serve mais para as pessoas terem uma ideia geral do que tem em cada alimento. Então, quanto que ela vai engordar comendo determinado alimento, quanto que ela vai engordar dependendo do outro alimento. Mas é um pouco imprecisa, por quê? Embora tenham estudos que digam que alimentos têm as mesmas calorias, a forma como o nosso corpo interpreta essas calorias é diferente. Por quê? Se eu comer a mesma quantidade de caloria de carne e eu comer a mesma quantidade de caloria, sei lá, de sorvete, embora o nosso corpo ele esteja recebendo a mesma quantidade de calorias, em teoria, a resposta biológica que o nosso corpo vai ter àquele alimento é completamente diferente. Então, eu prefiro muito mais que as pessoas se atentem à origem dos alimentos, à qualidade nutricional daqueles alimentos, do que propriamente a caloria. Porque senão se a pessoa pensa na caloria pela caloria, ela vai pegar e, sei lá, posso bater minha caloria comendo pudim. E você pode bater essas calorias do dia comendo pudim, mas talvez não tenha os macronutrientes necessários para você melhorar. E aí o pudim ele é delicioso, é a minha sobremesa favorita, nada contra o pudim. Mas não dá para ter a vida baseada em comer pudim, né? Então você tem que dar qualidade para esses alimentos. Por isso que eu acho que as calorias, elas são um pouco imprecisas aqui. E eu prefiro focar na qualidade nutricional dos alimentos. Nutricionista ou pessoas entendidas aí do mundo da nutrição podem ficar à vontade para comentar aqui, deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Próximo, marcadores sanguíneos. E eu acho que isso aqui a gente tem que monitorar, tá? Confesso que eu estou pecando em cima disso. Mas o que seriam os marcadores sanguíneos? Basicamente, são os nossos níveis. Como é que tá, sei lá, nossa vitamina D, nosso potássio, nosso cálcio, como é que tá a nossa testosterona para os homens, como é que tá, sei lá, o meu nível de colesterol, como é que tá meu nível de glicose no sangue. Ter esses marcadores sanguíneos, mas é importante que isso seja feito de tempos em tempos. Então, sei lá, cada 6 meses você faz, a cada ano você faz, porque aí você consegue ter um controle ao longo do tempo de como está os seus marcadores. Por isso que eu coloco aqui que sim, é muito importante de monitorar, porque de repente você consegue ver alguma coisa que, opa, peraí, tô exagerando meu colesterol tá muito alto, vou ter que fazer alguma coisa, minha glicose tá muito alta, de repente eu tô com uma falta de alguma vitamina, e aí você consegue
fazer uma suplementação necessária para isso, ou você passa a comer alimentos que tenham essas vitaminas, esses minerais, para que você melhore isso, tá? Então eu acho que sim, marcadores sanguíneos é algo muito importante para você monitorar. Próximo é a cadência. E cadência entra naquilo. Não vale a pena o tempo investido, tá? A cadência ela é muito particular também, conforme a nossa velocidade, conforme o nosso tamanho de passada, conforme o nosso estilo de corrida mesmo. Tem pessoas que naturalmente têm uma cadência um pouco maior, tem pessoas que têm naturalmente uma cadência menor. A maioria das pessoas vai ficar num range de cadência muito parecido, entre 160 e 180 passos por minuto. A não ser que a pessoa esteja muito iniciante da corrida, ela talvez nem tenha a capacidade de correr mais rápido. Mas depois de uma certa quantidade de corrida, a cadência se ajusta por conta própria. Então não acho que você precise se preocupar com a cadência, que se ela vai evitar lesão, enfim. Não precisa se preocupar com isso, tá? A única métrica que tem sobre cadência, que ficou um número mágico, é que, nossa, precisa dar 180 passos por minuto. E isso foi retirado do estudo do livro do Jack Daniels, esse livro aqui, ó. Este livro aqui é Fórmula de Corrida, livro clássico dele, onde eu acho que eu tenho até anotado aqui, ó. Cadência, página 125. Olha, isso aqui é o importante ter o trabalho de capa, né? Inclusive, se vocês tiverem curiosidade de ver um pouco mais sobre meus estudos, eu posso até comentar, fazer um vídeo falando sobre isso. Mas aqui, ó. Frequência de passada, um passo na direção certa, onde ele avalia a frequência de passada dos corredores e ele vê que todos os corredores fazem mais ou menos 180 passos por minuto. Só que tem um detalhe. Ele pegou esses 180 passos por minuto avaliando corredores olímpicos. E aí todos os corredores da mesma prova. E é provável que eles tenham uma cadência parecida, porque eles estão fazendo uma prova numa velocidade muito parecida, e eles têm um biotipo corporal muito parecido. E aí é óbvio que vai pegar, assim como pegar volume semanal ideal para correr 10 mil metros, se eu pegar só os atletas olímpicos, vai dar 150 km na semana. E aí, quem consegue fazer isso? Assim como a cadência. Então, é uma métrica que, ao meu ver, não faz tanto sentido assim você olhar. É claro que aumentar a cadência pode ser até uma estratégia para alguém que está com dor ou algo assim, mas não é algo que você precise investir seu tempo monitorando. O próximo é o pace. E o pace, acho que é o mais clássico de todos, a gente monitora, né? O pace. Eu acho que não precisa prestar muita atenção todo dia ao pace, porque ele é uma métrica que também muda conforme o nosso esforço, conforme o clima, conforme a inclinação do terreno, conforme a nossa disposição. Tem dias que correndo no mesmo esforço tá correndo um pace mais rápido, às vezes correndo no mesmo esforço tá correndo um pace mais rápido. Então sim, eu acho que ele tem que ser monitorado, porque a gente trabalha com o pace dentro da corrida, e se a gente deseja melhorar os nossos resultados, assim como eu faço com os meus alunos lá dentro da minha assessoria, primeiro link da descrição, a gente tem que olhar pro pace. Se eu quero correr 5 km sub-20, não importa. Eu tenho que correr cada quilômetro abaixo de 4 minutos. Então, eu preciso olhar pro pace. Essa é uma métrica bem importante. O próximo é os run streaks. O que seriam isso? Seriam quantos dias seguidos eu estou fazendo atividade. E eu acho que isso aqui ignore, tá? Você não deve ficar tentando fazer run streaks, tá certo? Nossa, estou correndo há 365 dias seguidos, eu sou o fodão. Eu já pensei dessa forma e eu tava errado. Então eu admito aqui, eu não tenho nenhum problema de vir falar que eu estava errado. Teve uma época, eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal, que eu tava nessa métrica que eu precisava correr todo dia. Porque nossa, como assim eu não tô descansando, né? Como assim eu vou descansar no days off? Não, eu treino todo dia, pô, de domingo a domingo, eu sou foda. Só que aí eu tava vendo que eu tava mais ficando cansado e piorando o meu desempenho do que se realmente eu tirasse um dia para descansar. E se a gente fica nessa métrica muito forte de ficar pensando que eu preciso correr todos os dias, eu preciso todo dia tem que fazer alguma coisa, a gente vai criando uma neura e muitas vezes não dá tempo pro corpo descansar. Então esses run streaks aqui eu não acho que seja interessante de fazer, tá? É uma métrica que você precisa ignorar, e se você tem que descansar naquele dia, descanse. Beleza? Não tem nenhum problema em descansar. Eu sei que é algo difícil para nós corredores de longa distância, mas eu já cometi esse erro e não quero que você cometa. O próximo é o IMC, que é o índice de massa corporal. Isso aqui ignora também, tá? Porque ele é usado muito mais para a população em geral, que ele pega a altura e teu peso e te dá uma métrica para ver se você tá na normalidade, se você tá com sobrepeso, se você tá com obesidade mórbida, se você tá anoréxico, mas enfim, isso é mais utilizado para a sociedade em geral. Muitas vezes se pega, por exemplo, o IMC para alguém que tem um pouco de massa muscular, vai dizer que tu tá em sobrepeso. Muitas vezes
visivelmente você não está em sobrepeso. Mas como ele só pega a altura em relação ao peso, acaba que é uma métrica que não é muito legal, tá? Prefiro muito mais usar percentual de gordura, que aí sim te dá o quanto de gordura você realmente tem no corpo, ou propriamente o peso corporal. O IMC é uma métrica que você não precisa se preocupar, ainda mais que você faz um esporte. Próximo é o VO2 máximo, e VO2 máximo também. Não vou dizer que você precisa ignorar seu VO2 máximo, mas assim, ó, não vale a pena o tempo investido. Principalmente aquele VO2 máximo que dá no relógio, tá? Muitas vezes os corredores, às vezes alunos meus, ficam falando: nossa, Nestor, meu VO2 máximo aumentou 1 ponto. E eu falo: cara, legal, ou moça, legal, mas não precisa se preocupar com isso, porque ele é mais uma estimativa, uma indicativa que seu condicionamento está melhorando do que um fato de que seu condicionamento está melhor. O meu VO2 máximo tá estabilizado, acho, em 63 pelo relógio Garmin há alguns meses. Tá? Meses ele está estabilizado nisso. E tá tudo certo. E tipo assim, não é porque ele não aumentou que eu não tô melhorando na corrida. Porque eu sei que eu tô melhorando na corrida. Porque meus tempos nos 5km estão melhorando, meus tempos nos 10, meu tempo nos tiros, meus tempos nos longões, tá tudo ficando melhor. Então não é essa métrica que vai dizer se eu tô ficando pior ou eu tô estagnado. Porque a métrica é só um valor ali que ele calcula através dos teus treinos. Então você realmente não precisa se preocupar com o VO2 máximo, principalmente do relógio. Até porque a nossa melhoria do VO2 máximo ao longo da vida, ela é pequena, tá? A gente consegue, se eu não me engano, aumentar 25 ou 30% só do VO2 máximo que a gente nasce até o quanto que a gente consegue melhorar através do treinamento. Depois, as outras melhorias que a gente vai fazendo é através de economia de corrida, de força, de própria melhora metabólica, enfim. Então, esta métrica você não precisa se preocupar. Próxima é o teste de milha. E o teste de milha, diferente do VO2 máximo, é um negócio que você tem que monitorar. Não precisa estar monitorando toda semana, obviamente, mas ele é algo importante, eu vou deixar ele aqui, tá? Por que o teste de milha tá aqui? E aí você vai pensar, nossa, mas isso não é muito usual. Normalmente com os meus alunos, quando entra um aluno novo dentro da assessoria, eu faço um teste de 6 minutos, que dá mais ou menos ali 1 milha, às vezes dá um pouquinho menos de 1 milha. Mas por que é interessante? Porque o teste de milha, ele nos mostra a real capacidade do nosso corpo. Porque diferente de correr uma maratona, a maratona, enfim, ela dá uma métrica pra gente que a gente consegue correr 42 km. Mas o teste de milha, ele dá um parâmetro muito melhor da nossa potência aeróbica, da nossa velocidade de reserva, do nosso nível de força, do nosso nível técnico em relação à corrida, porque ele é um teste curto que exige muito da gente. E aí, se você tiver essa característica aqui no seu corpo, estiver melhorando no teste de milha, você provavelmente vai estar melhorando em todas as outras distâncias, porque ele é muito exigente em diversos parâmetros, tá? Então, o teste de milha, se feito de tempos em tempos, pode ser um excelente indicativo se você está tendo melhoras na corrida ou se você não está tendo melhoras. Coloquei aquele monitorar, mas dá até descer ele aqui para de tempos em tempos, eu botarei ele antes aqui, até da força de preensão manual. Vai ficar, vou deixar aqui mesmo, azar, vai ficar no monitorar aí, beleza? Então ele é algo bem interessante para você. O próximo é a sua motivação diária. E motivação diária tem que prestar muita atenção todos os dias. É claro que a nossa motivação, ela muda de dia para dia, né? Tem dias que a gente tá mais motivado, tem dias que tá menos motivado. Mas se você tem um traqueamento da sua motivação, você consegue perceber que ela pode estar baixando ao longo do tempo. E isso é um problema. Então, se constantemente tu tá acordando e tá se sentindo desmotivado, seja para fazer os treinos de corrida, seja para fazer as suas atividades do dia a dia, tem alguma coisa errada aí. Como diria o Baiano no filme do Tropa de Elite, tem parada errada aí, meu irmão. Então, tem que prestar atenção, tá, na nossa motivação diária. Normalmente, se ela começar a cair muito, significa que você está exagerando. Ou está faltando descanso, ou está exagerando nos treinos, de repente está sendo treinos muito puxados, de repente você vai estar com uma carga cognitiva muito grande, e é interessante, dá para fazer um próprio traqueamento ali, marca no celular ali, quanto me senti motivado para fazer o treino, quanto que eu tô de motivação hoje. Isso ajuda a você ter essa ideia melhor de como está a sua motivação e como ela oscila ao longo dos dias, beleza? Próximo é a variabilidade da frequência cardíaca. E essa aqui, ela é muito boa, tá? A variabilidade da frequência cardíaca, porque se a gente tem uma variabilidade
tem oscilações muito grandes na variabilidade da frequência cardíaca, com base do nosso normal, significa que a gente está em períodos de estresse, está em períodos de sobrecarga física, a gente está dormindo pouco e é uma métrica muito boa. Muitas vezes ela dá uma motivação até melhor que a variação, só que ela é um pouco imprecisa com o relógio, ela é um pouco imprecisa com os equipamentos, dependendo do equipamento que a gente tem. Mas ela é uma métrica boa, que tem inclusive treinadores que monitoram ela todos os dias, só que aí utilizando, por exemplo, eu sei de alguns treinadores olímpicos que monitoram a variabilidade da frequência cardíaca, porque ela é realmente uma métrica boa. E eu sei que até pela métrica do meu próprio relógio, que eu sei que não é tão precisa assim, mas se ela começa a dar uma oscilação muito grande, começa a baixar muito, significa que provavelmente eu vou ficar gripado, tá? Ou vou ter algum resfriado, alguma coisa assim. Porque eu já notei que quando começa 2, 3 dias, assim, minha variabilidade vai lá embaixo, eu sei que eu vou amanhecer ou com uma dor de garganta, ou vou estar com um pouco resfriado, com uma coriza ou algo assim. Então, mesmo a métrica do relógio, ela oferece uma variabilidade ok, tá? Eu não basearia tudo aquilo que eu sinto na frequência cardíaca, mas ela pode ser um excelente indicador. Então eu fico entre uma marcação imprecisa aqui e o monitorar. Mas só por questão estética eu vou deixar com uma marcação imprecisa. Mas saiba que é uma boa métrica para ser monitorada, beleza? Próximo é a nossa percepção subjetiva de esforço. E essa aqui também a gente tem que prestar sempre muita atenção. Assim como a nossa motivação indica se a gente está exagerando demais ou não nos treinos, a nossa percepção subjetiva de esforço ela é inclusive mais importante que o pace. Porque se eu constantemente estiver me sentindo cansado, tem alguma coisa errada. Porque não é natural a gente se sentir cansado todos os dias. E aí pode ser: tô exagerando no trabalho, tô dormindo pouco, sempre aquelas mesmas métricas que eu fico repetindo aqui, parece que eu sou burro porque repito sempre a mesma coisa e vocês devem estar cansados. Meu Deus, o Nestor fala sempre a mesma coisa. Mas é que eu tenho que falar a mesma coisa, porque precisa que vocês entendam que esses outros aspectos, a corrida, eu vejo a corrida de uma maneira holística, tá certo? A primeira vez que foi falado sobre corrida holística foi num livro de 1964, do Kenneth Doherty, e eu não lembro o nome do livro, eu lembro o nome do autor, porque eu usei essa citação no meu playbook, que inclusive tá no link aqui da descrição. Inclusive você pode sempre olhar a descrição dos vídeos, porque tem link pro meu playbook de como baixo pace na corrida, caso você seja um corredor autodidata. Tem link pro meu fortalecimento inteligente, que te ensina como fazer fortalecimento. Link pro meu Instagram, link pro meu Strava, link pra minha newsletter, que é gratuita também, onde eu publico cartas. E lá ele fala que a corrida é holística. A corrida é apenas 1 hora do nosso dia. As outras 23 horas das coisas que a gente faz nessas 23 horas importam muito. E aqui, se seu esforço está sempre alto em relação aos seus treinos, às vezes é um treino fácil e, meu Deus, esse treino foi muito difícil. Às vezes o aluno deixa pro feedback lá pra mim: Nestor, esse treino foi difícil de fazer. Aí eu olho: peraí, tem alguma coisa errada. Esse treino não era difícil de fazer, pelo menos na teoria não era. E aí eu pergunto como é que tá o sono da pessoa, se ela dormiu bem, enfim, se tem alguma outra coisa que pode ter atrapalhado. Então, essa é uma métrica muito importante, tá? Eu colocaria até ela na frente da motivação, porque muitas vezes a gente não tá motivado, mas a gente vai fazer o treino e a nossa percepção tá ok, a gente tá se sentindo super bem. Então, percepção é uma coisa melhor, tá? Prestem muita atenção nisso, e eu sei que é poucos corredores que prestam atenção nisso. Próximo é o estresse. Ai, minha voz já tá indo pro caramba. Estresse medido pelo relógio. Isso aqui não vale a pena o tempo investido, tá? É uma marcação imprecisa também. E não acho que seja interessante a gente pegar o estresse do relógio. Ele pode detectar algumas variações da nossa frequência cardíaca, e até os relógios atuais eles têm melhorado nisso, mas não acho que você precise se preocupar com o estresse medido pelo relógio, porque aí pode ser até um efeito nocebo, né? Que você olha para sua métrica do relógio, nossa, diz que eu tô estressado, e aí você passa a ficar estressado porque você viu que estava estressado. É uma loucura, mas realmente isso acontece. Então, eu acho que não vale a pena o tempo investido, você tem que ignorar. Mas o seu estado emocional e nível de estresse, a sua percepção em relação a isso precisa ser monitorada, pelos motivos já explicados aqui que eu não vou falar. Mas quando a gente está com um estado emocional alterado, com nível de estresse alto, inclusive a gente está mais suscetível às lesões, tá certo? Então, quando a gente tiver um nível de estresse alto, ou a gente tiver com muita preocupação, teve um momento complicado na nossa vida, isso pode afetar e vai afetar os nossos treinos, inclusive pode levar a uma lesão. Então, sempre
verifique seu estado emocional e seu nível de estresse. Também dá para fazer uma classificação, assim como a motivação diária, e é bem interessante da gente ver isso. Normalmente essas coisas estão atreladas, tá? E percebam que aqui, o que eu tô falando é muito mais um negócio qualitativo do que quantitativo. E, pelo nosso estilo de vida atual, a gente tem de dar mais valor para as coisas quantitativas, então a quantidade de números, os números que dá, as coisas que o nosso relógio fala, do que realmente a qualidade daquilo que a gente está sentindo. E muitas vezes esse sentimento, essa sensação, ela é muito mais real do que a sensação do relógio ou de algo externo marcando, tá? Por isso que eu gosto muito de receber também como que o aluno está se sentindo em relação àquele treino, e não somente o feedback no treino, beleza? Próximo, volume total de corrida na semana, seja por quilômetros ou tempo. Isso aqui, muito importante, né? Basicamente, o volume total vai nos guiar e vai nos dizer se nós estamos atingindo as nossas metas, se a gente está aumentando ou diminuindo muito o nosso volume semanal, se nós estamos conseguindo nos mantermos consistentes, e quanto mais alta a prova, né, quanto maior a distância da prova que a gente vai fazer, maior o volume total, mais importante, na verdade, o volume total se torna. Então, se eu vou fazer uma meia maratona, uma maratona, o volume semanal acaba sendo uma métrica muito importante. E aí, basicamente, a métrica mais simples que a gente tem de monitorar, e precisamos monitorar ela semanalmente, pelo menos, para ver se nós estamos conseguindo sustentar o nosso nível de treinamento ou melhorar. Próximo, qualidade de sono pelos relógios. Aqui tem até 2, né? Que é a qualidade percebida de sono, que a gente tá aqui. E eu vou botar que a gente precisa sempre olhar para a nossa qualidade de como a gente acorda. Eu vou aproveitar e fazer um combo, né? Qualidade percebida de sono, você precisa. Essa qualidade que você tem em relação à sua noite de sono. Dormiu, acordou cansado, significa que você tá cansado. Se você acordou cansado, tem alguma coisa errada. Inclusive, ó, um negócio que já disse, pediu para você deixar o like aqui neste vídeo. Horas de sono por noite, também você precisa olhar esta métrica. Então, Nestor, mas eu não sei. Precisa. A gente precisa de no mínimo 7 a 9 horas de sono por noite. Eu também erro muito nisso. Isso aqui é um negócio que eu tô sempre tentando melhorar, tá? Você não está sozinho. Às vezes durmo 6 horas e meia, acontece, é trabalho, a gente sacrifica sono, mas o sono é muito importante. E aí a qualidade de sono pelo relógio, eu vou botar aqui que é uma marcação meio imprecisa. Ela pode te dar um bom indicativo de como é que tá seu sono, tá? De como é que tá as suas fases do sono, de repente relógios melhores. Eu, inclusive, troquei o meu relógio de um antigo que eu tinha para esse aqui, que eu já tenho há 1 ano e pouco, também 2 anos, sei lá, não lembro quanto tempo eu tenho também. Eu troquei para ter essas métricas, mas ela é meio imprecisa, tá? Então, a qualidade percebida do sono e as horas de sono que você tem por noite acabam sendo coisas melhores de você verificar, beleza? Então preste mais atenção nessas, e a qualidade do sono ela pode servir mais como um auxílio para você, porque entra naquela mesma questão, que pode virar um efeito nocebo, que tu olha para as poucas horas de sono, tu pensa, nossa, dormi pouco, vou ter pouco desempenho, porque o relógio está dizendo, que é esse aqui, ó, o status de recuperação do relógio, que eu acho que você tem que ignorar isso aqui. Porque muitas vezes o relógio vai falar que tu precisa de 76 horas de recuperação quando tu fez um treino leve, já aconteceu comigo. Ou às vezes tu vai olhar o status de recuperação do relógio e vai falar que, nossa, tu tá super recuperado. E tu vai treinar e tu tá cansadaço. E aí tu não consegue performar. Ou tu já vai, nossa, mas o relógio diz que eu tô cansado. E aí eu não consigo, não tô tão bem. E aí tu tem um treino ruim. Então eu acho que você não tem que se preocupar com isso, tá? Tem que se preocupar muito mais com a sua sensação em relação àquilo que você está sentindo. O próximo, ciclo menstrual para as mulheres. Ciclo menstrual para as mulheres, tem que monitorar, tá? Tem mulheres que, essa parte específica para as mulheres, tem mulheres que se importam, quer dizer, se importam não, né? São muito afetadas pelo ciclo menstrual. Então, quando tá ali nas fases que varia de mulher para mulher, mas normalmente tem as fases que elas estão mais pesadas, o rendimento dos treinos cai bastante. Já aconteceu com a aluna minha que eu não sabia o que acontecia. Tinha uma semana todo mês que eu não sabia, tipo assim, a gente tava vindo uma escala muito bem, treinando bem, do nada ela tinha uma queda absurda de desempenho. De às vezes fazer o mesmo treino de uma semana para outra, ela não conseguia performar. E eu ficava pensando, caraca, será que eu errei alguma coisa na periodização? Nessa época eu nem tinha me ligado. Foi lá no início quando eu comecei a trabalhar com corrida. E aí depois de um tempo ela falou, não, essa semana... Aí depois, claro, isso é um negócio difícil pra mulher falar pro treinador, e eu sei que não são todas que tem essa liberdade de falar, ou se sentem à vontade e tá tudo certo, mas é importante comunicar, essa semana eu não estava me sentindo tão bem. E aí depois ela me falou,
isso que ela não se sentia bem naquela semana, e eu entendi. Então, que tinha uma semana do mês que ela ia estar rendendo pouco nos treinos e eu só deixava treino leve, porque não tinha por que carregar mais aquela semana. E aí, assim como tem mulheres que passam por todas as fases do ciclo super bem e conseguem performar em todas, às vezes nem sabe que estão em algum período ruim. Mas eu acho que tem que monitorar para entender se você, mulher, de repente não sabe que tá tendo uma semana, dias difíceis de treino, não tá conseguindo performar tão bem no treino, não conseguindo fazendo aquilo que era para ser realizado, você de repente olha, nossa, é verdade, eu tô nessa fase do ciclo aqui, de repente eu sinto mais esse cansaço nessa fase X ou na fase Y. Então é algo importante para que você veja. Próximo, a gente só tem mais duas aqui para finalizar, são testes funcionais. E testes funcionais você precisa monitorar com certa frequência, tá? Dá até para botar aqui, olhar de tempos em tempos, tá? O que seriam os testes funcionais? São testes que você vai fazer de força. Então, por exemplo, testes de barra, teste de flexão, teste de um agachamento, por exemplo, teste de levantamento terra, testes funcionais que envolvam força mesmo, porque isso vai dizer se você está mantendo seus níveis de força, de repente, se você está mantendo ou melhorando seus níveis de força, significa que está ok no fortalecimento, que está fazendo certinho, mas de repente você acha, não, tô fazendo legal o meu fortalecimento, pô, tô consistente ali no meu fortalecimento. E aí tu vai ver, através desses testes funcionais aqui, tu tá ficando mais fraco ao longo do tempo. Tu fez um teste em janeiro, vai fazer outra, fez agora outro em junho e tu piorou. Então, das duas, uma. Ou tu não tá fazendo fortalecimento direito, ou tu precisa fazer mais fortalecimento, pegar mais carga, de repente não tá progredindo, de repente aquilo ali não tá sendo suficiente para suprir a sua demanda do dia a dia. Então, testes funcionais, eu acho que sim, você tem que olhar de tempos em tempos e colocaria ele até como algo para ser monitorado, assim como a força de pressão manual, né? Eles andam junto. Vou deixar aqui embaixo, né? A pessoa que não se decide o que ela quer. Então, testes funcionais está aqui embaixo. E o outro é frequência cardíaca em repouso. E acaba que, assim como a frequência cardíaca ela tem essa questão, eu acho que sim, vale a pena você olhar a frequência cardíaca em repouso de vez em quando, porque isso vai dizer como é que está seu nível de recuperação também, se tem alguma alteração muito grande na sua frequência cardíaca em repouso, isso significa algo, tá? Porque se você tem sempre, sei lá, 60 de frequência cardíaca em repouso e do nada ela passa a ficar 75 por semanas, opa, tem alguma coisa errada. Né? Se é um dia que outro, tudo bem. Por isso que eu acho que tem que olhar de tempos em tempos. Se ela tiver essa mudança muito grande por uma grande quantidade de tempo, algo mudou na sua rotina. Então, esta é a tier list de coisas que você precisa prestar muita atenção todos os dias, que você precisa monitorar ou olhar de tempos em tempos, enfim, se é uma marcação imprecisa, se não vale o tempo investido ou que você pode ignorar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e mais uma vez eu te convido, se você gostou desse vídeo, deixa o like, que isso ajuda a entregar para mais pessoas e também deixa um comentário aí sobre o que tu achou, de repente tu acompanhava uma coisa ou se faltou algo na lista, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. No mais, um forte abraço e valeu!